Olá, meu nome é Gabriele Varga e eu sou mentora de negócios da Intus Escola de Liderança. O nosso podcast de hoje é sobre sucessão familiar. O nosso podcast de hoje é um tema muito pedido entre os nossos ouvintes, a sucessão familiar. Sabe-se que é um grande desafio realizar a sucessão familiar de uma empresa, seja para os dois lados, o empresário que durante anos se dedicou àquele negócio, àquela empresa, e para os sucessores, que receberão a responsabilidade de dar continuidade ao negócio. Continuar um negócio da família pode parecer simples, mas vou chamar a sua atenção, que é necessário muita atenção e cautela em diferentes aspectos. Os sucessores não podem ser escolhidos por preferências afetivas. Precisam ter competências técnicas sobre aquele trabalho, aquela função que irão exercer, ser capazes de não sabotarem a prosperidade do business. Ou seja, não é necessário que todos os herdeiros participem da sucessão, mas somente aqueles capazes e dispostos a serem maduros e responsáveis a esta tarefa. Seguindo, para iniciar a sucessão familiar, antes de tudo, pode-se fazer o planejamento de cada etapa. Neste planejamento, precisa conter as ações necessárias a serem feitas em cada etapa, o prazo e os recursos que serão utilizados. Com o planejamento, evita-se contratempos e possíveis desacordos, e seguindo a execução, tudo tende a ocorrer conforme o previsto. Agora, apresentarei alguns pontos que envolvem a sucessão familiar e que são importantes. O primeiro ponto é a seleção e a apresentação da empresa aos sucessores. Não se entra em um negócio sem conhecê-lo profundamente. Aqui vai desde a sua capacidade de geração de resultados, passando pelos procedimentos administrativos e analisando os potenciais lucros e possíveis endividamentos. Tudo precisa ser conhecido e previsto. Essa etapa precisa ser muito transparente, pois aqueles que assumirem o negócio devem estar plenamente cientes de todos os pontos que o envolvem. Segundo ponto importante e desafiador é a preparação da equipe para a nova gestão que assumirá o negócio. O ideal é que não existam demissões e mudança de processos durante a fase de sucessão. Mas se houver necessidade da empresa, pode acontecer, mas também é necessário muita cautela. Logo, os seus colaboradores precisam estar 100% cientes de que a organização passa por uma situação em que a gestão e sua administração serão modificadas e que haverá possíveis mudanças. O terceiro ponto é que é preciso conhecer e identificar os reais interesses dos sucessores. O objetivo da sucessão é garantir a continuidade da empresa, gerando resultados positivos e crescentes. Por isso, precisa ter cuidado e atenção ao identificar os interesses pessoais e profissionais de cada sucessor que dará continuidade ao negócio. Atentar-se que a não ambição, o não interesse pelo negócio é prejudicial e também observar se há interesses com fins perigosos, como lavagem de dinheiro, fraude com tributos e demais ações criminosas. Quarto ponto, a sustentação do negócio com uma nova cultura administrativa e de gestão, em que em alguns casos é totalmente diferente. Nessa etapa, entra novamente o papel dos colaboradores, pois são os principais impactados com a mudança. Portanto, é com eles com que você precisa se preocupar em um primeiro momento. E conforme a gestão for se consolidando, a nova cultura administrativa vai sendo aplicada e aprendida por todos. O quinto ponto é que será preciso identificar e saber aceitar os pontos de vista diferentes que irão aparecer entre a antiga administração e os novos gestores que fazem parte da empresa. Diante deste ponto, é necessário ter bom senso e estar disposto a falar, a ouvir e abrir a mente para aceitar novas sugestões. É sensato afirmar que haverá mudanças pela nova gestão pensar diferente e querer novidades para o avanço do negócio. O sexto ponto é a administração de possíveis conflitos. Podem haver questões familiares que podem impactar ou gerar conflitos. Por isso, no início do podcast, chamei a atenção principalmente na questão afetiva das relações, pois ela cria ou não os conflitos dentro do negócio. Por mais que seja uma situação interna, isso pode interferir no processo e prejudicar todo o trabalho realizado. Por isso, é importante estabelecer o papel e função de cada sucessor dentro da empresa e que ali é um espaço profissional. Logo, questões pessoais e afetivas precisam ser evitadas dentro deste ambiente.
Por mais difícil que isso seja, é fundamental saber separar as coisas e administrar bem os conflitos que existem internamente e externamente. Como você pode perceber até aqui neste Intuscast, os desafios da sucessão familiar nas empresas são muitos. Entretanto, uma organização que conta com uma boa gestão administrativa, contábil e financeira pode passar por este momento com mais facilidade, auxiliando o trabalho dos que assumirão a gestão a partir do processo. Agora, vamos aprofundar o tema. Iniciei este Intuscast te chamando a atenção sobre a afetividade na sucessão familiar. Porque é um fator comum os filhos dissiparem a riqueza da família, que foi construída pelo pai, pelo avô, entre outros familiares. Existe uma sentença clássica em diferentes povos que é a seguinte: o primeiro constrói, a segunda organiza e a terceira acaba com tudo. Existem exceções, é claro, mas não é tão comum. Mas aí você pode se perguntar: mas o empresário não pensou em formar os seus filhos para a sucessão? Há questões de fundo para conhecermos um pouco mais. Quando o pai ou a mãe passaram por muitas privações na infância, tendem a esconder isso dos filhos. Logo, lhes dão tudo. Estudo, alimento, roupas da moda facilitam a vida deste jovem. E com isso, o jovem não aprende por si mesmo que a vida é desafiadora. Não aprende a encontrar soluções. Logo, se cria despreparados para suceder à empresa, que culparam imediatamente o aumento dos impostos, mudanças das leis, enfim, vão culpar a sociedade pelo fracasso. Ao criar os filhos para a vida social, é preciso deixá-los resolver as situações problemáticas sozinhas. A vida educa os grandes somente através dos sacrifícios. Vou repetir. A vida educa os grandes somente através dos sacrifícios. Este é um ponto problema da sucessão. Agora trago outro ponto problema, e para exemplificar vou trazer uma história que é a seguinte. O casal jovem se casa, o homem trabalha, constrói a sua empresa, a mulher é uma boa dona de casa. Juntos têm 2 filhos que são bons, estudam, não dão trabalho, ou seja, uma típica família modelo padrão. Mas chega um dia e o pai morre. A filha havia ido fazer faculdade e não demonstrou interesse na empresa. Então o filho começa a gerenciar a empresa. Porém, depois de 2 anos começam os diferentes problemas e a empresa vai à falência. Como a mulher passou a sua vida em função da família e não construiu nada para si mesma, no campo inconsciente para se vingar do ex-marido, usou o filho para destruir tudo aquilo que o pai havia construído. E se o filho vender a empresa, vai ficar bravo. Este é um exemplo clássico e é comum nos casos de sucessão. É uma sabotagem. É importante que o casal, cada um tenha o seu espaço ao sol, ou seja, as suas coisas, as suas realizações, para evitar que um queira destruir o outro para suprir a sua frustração existencial de não ter construído coisas para si. Agora, a psicologia afetiva, em muitos casos de sucessão, fica oculta. Sabe-se que a lei já estabelece a porcentagem da sucessão, mas há relações que estão entre as pessoas. Tem pessoa que busca vingança, busca despejar ódio, busca destruir o outro, dentro do contexto familiar, por não ter se sentido amada, por ter sido traída, entre outros casos. Essa pessoa não busca as posses do outro, mas o ponto em que mais o atingirá, o ponto de maior valor para o outro, pois assim, de certo modo, compensa os seus sentimentos, pois prevalece e prejudica o outro. Então, na divisão dos bens durante a sucessão, é preciso prestar atenção no porquê aquela pessoa quer tal bem. É importante conhecer a real intencionalidade do outro, porque a relação de ódio-amor gera o afetuoso inimigo, que na maioria dos casos quer humilhar o parceiro, e se este morre, não quer nada das coisas materiais. Isso é um caso comum. Basta você observar o caso da divisão de uma herança após o falecimento de uma pessoa. Os herdeiros vendem os objetos, as coisas, se livram daqueles objetos que trazem memórias. Sabendo destes pontos de ódio e amor, que os possíveis inimigos estão presentes na lista de herdeiros e sucessores, pode-se racionalmente planejar as escolhas, como posicionar-se, quais estratégias organizar no plano jurídico a fim de manter o que se construiu e não jogar tudo para o alto como se não tivesse valor. A escolha de bons profissionais neste caso é sempre indicada, pois auxiliam a garantir o objetivo real da sucessão. Eu espero que este Intuscast tenha sido útil para você. Até logo!